que é liberdade para você? Liberdade, tão simples, né? Ao mesmo tempo tão profunda, né? Acho que liberdade é você ter o direito de ir e vir a todo momento que você quiser. Ser respeitado, né? Porque cada um tem uma maneira de viver, de se vestir, de agir, entendeu? Essa é uma liberdade de expressão. Cada um tem seu jeito. Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero, na hora que eu quero. Eu sou livre. Liberdade, eu acho, é ter esse livre-arbítrio, né? De poder fazer tudo que a gente sente vontade, né? E fazemos. Então, eu creio que seja isso. Você é uma pessoa livre. Mais ou menos, né? O cara casado não é tão livre assim. O cara que é casado não é tão livre assim. Irmãos, hoje nós estamos então estaremos encerrando nossa série de mensagens, Chega de Regras. Nós estudamos durante esse mês aí um pouco do livro de Gálatas. Eu falo um pouco porque nós não vamos estudar todos os capítulos. Hoje nós vamos encerrar aí estudando um pouquinho mais no capítulo 5, mas nós vamos encerrar e eu espero que Deus continue falando ao teu coração. Meu desejo é que possamos ter um relacionamento crescente com Jesus. Nossa missão como igreja é essa, nossa visão, nós movemos por isso, tanto em todas as áreas da nossa igreja, e a Bíblia é o nosso manual de fé, de prática, é ela que rege todas as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque é tão bom a gente estar com uma igreja, uma comunidade onde nós temos amigos, irmãos, nós temos pessoas onde nós podemos compartilhar dores, sofrimentos, alegrias, e hoje onde nós temos um dia separado no domingo, para aprender e para louvar ao Senhor. Fale no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, domingo que vem nós vamos ter aí um dia muito especial para o nosso país, que é o 7 de setembro. 7 de setembro, considerado ali a data onde celebra a liberdade do Brasil, a independência do nosso país, onde Dom Pedro I, proclamou lá a independência ou morte. E quando nós pensamos nessa série, foi justamente nós falarmos um pouquinho sobre essa liberdade, sobre regras. Nós desde o início temos falado sobre a liberdade em Cristo, a liberdade como igreja, a unidade onde nós estamos aqui. Domingo passado o Gustavo falou sobre a fé, onde nós somos justificados pela fé. E hoje então nós vamos encerrar falando sobre a independência ou morte. Assim como o Brasil, que não queria mais viver sob o jugo dos portugueses, eu acredito que nós estamos dia após dia buscando também uma liberdade, não é verdade? As pessoas estão em busca dessa liberdade. Talvez você tenha vivido isso em busca de uma liberdade financeira, em busca de uma liberdade, seja no trabalho, liberdade na sua casa. Muitos terminam relacionamentos de namoro, de casamento, para terem essa liberdade. As pessoas estão em busca dessa liberdade de ir e vir, assim como aquela mulher falou, liberdade de expressão, onde eu posso fazer o que eu quiser, onde eu posso falar aquilo que eu quiser. As pessoas querem isso. E então algumas pessoas compreendem e acham que liberdade é ter autonomia sobre sua vida, decisões e pensamentos. Então isso é liberdade. Eu lembro que quando eu era adolescente, estava indo para a faculdade em Curitiba estudar, fui para Curitiba com 17 anos, e eu pensei, agora eu vou ser livre. Agora eu vou ter a liberdade de acordar a hora que eu quiser, agora eu vou ter a liberdade de eu comer a hora que eu quiser, de lavar a louça a hora que eu quiser. Teve dias que eu levei tão a sério isso, que foi 3 dias sem lavar louça. E é isso aí, irmãos. Eu achava que isso era liberdade. E a pergunta que nós precisamos pensar é: o que é liberdade para nós? Nós cantamos aqui, livre sou. Talvez você escuta domingo após domingo na igreja, ou seja em outros lugares, sobre essa liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo. E é interessante porque Paulo, em Gálatas 5, o autor que escreve aquela carta às igrejas da Galácia, Paulo, alguém tão importante para o cristianismo, escreveu tantos livros no Novo Testamento. Paulo, ele fala sobre essa liberdade. Lembrando lá um pouco da nossa introdução da mensagem, onde Paulo, na primeira mensagem, onde Paulo fala sobre aqueles ensinamentos que um grupo de judaizantes estavam ensinando aquelas igrejas para eles voltarem ao antigo modo de viver.
sobre o jugo das leis, onde eles deveriam se circuncidar. Então Paulo orienta eles: olha, vocês foram chamados, assim como ele vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo nos libertou para que a gente possa ser livre, mas nós precisamos tomar esse cuidado, e Paulo vai falar isso também em Gálatas, onde usar essa liberdade para fazer, para pecar, onde, não, se eu sou livre eu posso fazer o que eu quiser. Se eu sou livre, eu não preciso ir na igreja todo domingo. Se eu sou livre, eu não preciso escolher uma pessoa e me relacionar somente com ela. Não, eu sou livre, eu posso terminar, eu posso me relacionar com outros, porque eu sou livre. Mas Gálatas, Paulo está orientando aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Para os judeus, essa palavra aqui, escravidão, irmãos, era uma palavra muito séria. Os irmãos sabem que durante muitos anos o povo judeu foi escravizado. Durante muitos anos eles viveram como escravos de tantos outros povos, principalmente do povo lá no Egito, onde eles eram os escravos. E durante muito tempo, onde Moisés foi, em Gênesis 47 e 27, após José salvar o povo então do Egito de fome, os israelitas então prosperaram e se multiplicaram. José, ele leva a sua família, e a sua família começa a crescer, no Egito. Lembrando que José, sua família não era do Egito, mas eles foram para lá por conta da fome que existia. José se tornou governador, e então nesse momento o povo de Israel começa a crescer. A família de José, onde era ali ele, os seus irmãos, o seu pai, começaram então a crescer, a se multiplicar. De 10 foi para 20, de 20 foi para 30, e assim foi indo até o ponto do que o faraó ficou com medo. Com medo dessa nação, onde não era a casa deles, mas dessa nação começar a dominar o povo. Então nesse medo ele decide fazer o seguinte: olha, a gente precisa escravizar eles. Então começaram a colocar um jugo neles, de falar: olha, vocês precisam trabalhar, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo. Se tornaram então escravos dos hebreus, ou dos egípcios. E então ele escravizou esse povo. Em Êxodo, os irmãos podem ver toda essa história. E o povo de Israel então viveu séculos como escravo do Egito. Séculos, até então Deus levantar Moisés. Os irmãos sabem do restante da história. E aqui então Paulo, quando ele cita esse exemplo da escravidão, ele está dizendo o seguinte: olha, eles, os judaizantes, os judeus, entendem que agora eles são livres, porque eles não estão mais sendo escravos dos egípcios. Não tem mais um faraó que domina eles. Mas, no entanto, nós vamos ver que os judeus, naquele momento, os judaizantes, estavam tendo esse jugo da escravidão também, vivendo esse jugo da escravidão. E aí então Paulo vai falar sobre essa liberdade que não é política, essa liberdade que não é social, mas sim uma liberdade espiritual que nós temos em Cristo. Você é livre? Talvez se alguém perguntasse para você assim, se a Julie te encontrasse na rua e perguntasse: você se sente livre? Qual seria a sua resposta? Por isso existem 3 formas de viver, e é sobre essas 3 formas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Se você não está vivendo de uma forma, você está vivendo de outra. Se você não está vivendo de outra, você está vivendo de outra. 3 formas que você vai decidir, ou você está vivendo, você vai repensar agora onde você está vivendo. A primeira forma é a prisão do legalismo. Irmãos, legalismo, essa palavra é sobre tentar conquistar a salvação. É sobre você fazer coisas para conquistar algo de Deus. É transformar a fé em um sistema de regras pesadas na vida. Então, eu preciso fazer, eu preciso cumprir, eu preciso viver isso daqui, porque senão eu não vou conquistar nada de Jesus. Isso é legalismo. Os judeus, os fariseus, eles entendiam, eles compreendiam que não era somente a fé, não era somente crer em Jesus, não era somente acreditar que Jesus fez a obra, não, era necessário fazer algo a mais. Tem tantas pessoas que vivem nesse legalismo, nessa vida, nessa prisão da religiosidade. Irmãos, a religiosidade, ela é uma prisão. Muitos se convertem, muitos entram dentro das comunidades, das igrejas e se tornam escravos. Escravos de uma religiosidade, escravos de lei. E aí então Paulo vai dizer: olha, prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixe ser circuncidado deve obedecer toda a lei.
Então, se você for circuncidado, isso Paulo está dizendo, se você cumprir uma lei, você deve obedecer todas as leis. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Sabe o que eu acho engraçado de um legalista, de um religioso? É porque, e aí eu me incluo nisso, muitas vezes nós estamos vivendo isso, nessa prisão, é porque nós queremos cumprir as regras, apenas algumas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você quer ser circuncidado, então você deve obedecer o quê, irmãos? Toda a lei. Você não deve somente fazer uma coisa, não, você deve cumprir todas as leis. Gustavo disse que semana passada, das 613 leis. Então, se você quer viver pela lei, se você quer viver essa vida de prisão das regras que você deve fazer, pastores que colocam crentes e pessoas em prisões da religião, da religiosidade, que eles começam então a ter que fazer algo, porque o pastor está pedindo, porque a igreja está pedindo, e quando nós falamos até mesmo sobre o dízimo, alguns domingos atrás eu preguei sobre isso, porque o dízimo era uma lei no Antigo Testamento, agora a partir do Novo Testamento, agora eu e você nós devemos contribuir de coração, com alegria, não é por peso, não é com tristeza, porque agora nós cumprimos a lei com alegria no coração e sendo livres. E então, nós vamos ver que Paulo vai dizer, olha, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Quando nós vivemos essa forma de legalismo, nós vivemos essa vida de estar cumprindo regras, nós estamos caminhando para longe da graça de Deus. Nós estamos caminhando para longe da graça de Deus. Então, no tempo de Paulo, no tempo daquelas igrejas, a exigência era da circuncisão. A exigência era, vocês devem cumprir a lei para serem aceitos por Deus. Hoje talvez a gente pode ver, faça isso, faça aquilo. Dê mais, venha mais. Está fazendo pouco. Talvez tantas coisas que nós estamos sendo presos. E nós precisamos tomar cuidado como condição para Deus nos amar. Tantas pessoas que pensam, eu não quero ser evangélico porque lá não posso nada. Já ouviu isso, né? Talvez você já pensou assim. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu olhava para os meus amigos lá nos meus 12, 13 anos, eu jogava para o time de futebol da cidade, eu saía com eles e eles faziam um monte de coisa. E na minha mente era, não, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, porque eu participo de uma igreja, porque senão meu pai vai me bater. Sendo que a condição da graça, do amor de Deus, não é que eu não devo fazer para ser aceito. Não é que eu devo cumprir algo para Deus me abençoar porque eu sou da igreja. Eu sempre falo aqui na Betel, vou te falar isso, aqui na nossa igreja, você não precisa fazer nada ou fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. É estranho isso, né? Mas não tem regras. Nós temos a Bíblia. Só que a Bíblia, você precisa entender comigo que a Bíblia não é apenas um livro que tem ali o que pode e não pode fazer. Irmãos, a Bíblia é um manual onde nós devemos seguir, mas como Deus nos ensina a amar a Ele e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Por isso que Deus vai resumir os mandamentos, todos os mandamentos, em 2. Amarás teu Deus de todo o seu coração, como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resume as leis nisso. Vamos continuar. Então, Paulo fala contra os que exigiam a circuncisão como condição da salvação. Paulo estava vivendo isso e a lei como base da salvação, irmãos, é uma prisão. O que nós vamos ver em Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras. Paulo está dizendo um pouquinho atrás, lá no capítulo 2, que os homens não são justificados pelas obras. Então, você não é declarado justo, você não é declarado justo por algo que você está fazendo ou que você não fez. Mas sim pelo que Cristo fez, mas mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, pelo que eu faço, pelo que você deixa de fazer, pelo que nós fazemos, nada disso vai nos justificar.
que é o processo da justificação? O processo da justificação é quando nós cremos em Jesus e Jesus olha para nós e nos declara justos naquele momento. Então você é justo, eu sou justo, mas por quê? Não é porque aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, mas pelo aquilo que Cristo fez por nós. Nós estamos aqui uma noite especial de ceia, onde nós relembramos o que Cristo fez. Não é o que a Betel fez, não é o que o pastor fez, não, é o que Cristo fez por nós. É por isso que nós somos justificados, e o Gustavo semana passada falou sobre Abraão, que Abraão, o texto vai dizer lá, que Abraão foi justificado pela fé. Pela fé ele foi justificado, e olha que interessante, que naquele tempo ainda não existia lei. No tempo de Abraão não existia ainda a lei de Moisés, Moisés não tinha recebido, mas mesmo assim Abraão foi declarado justo, mesmo antes das leis. Por isso que nós não seremos justificados, nós não somos justificados por meio daquilo que a gente pode ou não vai fazer. Por isso que Tim Keller vai dizer que o legalismo nos leva a confiar em nós mesmos e não em Cristo. Ele não apenas nos prende, mas também nos enche de orgulho ou desespero. O legalismo é essa forma da gente olhar e pensar, talvez um peso de eu preciso orar mais. E aqui eu não estou dizendo que os irmãos não devem orar mais, tá, irmãos? Entendam isso. Ore muito. Mas não porque você vai ser recompensado por Deus. Não porque Deus vai te abençoar, porque você ora das 3 da manhã às 5 da manhã, não. Irmãos, Deus vai nos abençoar. O texto vai dizer que Deus já nos abençoou com toda a bênção que nós já necessitávamos, Deus já fez por nós. Agora, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, não é para que Deus me dê algo. Tristeza alguém viver dessa forma, eu preciso orar mais porque eu preciso que Deus precisa me dar. Mas irmãos, nós oramos para compreender o que Deus quer para nós e viver a vontade do Senhor. Não é a nossa vontade, não é aquilo que a gente tanto sonha, não é aquilo que a gente tanto pede para Ele. Claro que nós oramos por cura, nós oramos para Deus nos abençoar. Eu oro por isso, para Deus me ajudar com os meus filhos. Eu oro para Deus abençoar a nossa igreja, para a gente conseguir a reforma do nosso telhado. Nós oramos. Mas irmãos, a oração é muito mais estar voltado à vontade de Deus do que às nossas vontades. A gente compreender o que Deus quer de nós. Hoje o legalismo pode ser regras da igreja, tradições humanas ou aparências religiosas que tentam substituir a graça. Mas nada, irmãos, pode substituir a graça de Deus. Tantas pessoas que estão presas nisso. Tantas pessoas que estão há anos dentro de uma igreja e presas no legalismo, presas numa religiosidade, presas naquilo que elas fazem ou deixam de fazer. A minha oração é que você seja liberto disso, que você viva a verdadeira liberdade em Cristo. E nós já vamos falar sobre isso. Segunda prisão é a prisão do pecado. A prisão do pecado, o texto vai dizer, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor. Agora Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês são livres. A liberdade em Cristo, que Cristo fez por vocês, vocês foram libertos para serem livres. Agora, não usem isso para satisfazer a carne de vocês. Não usem isso para satisfazer a natureza humana. Porque tem muitas pessoas que usam a liberdade então para pecar. Trocam, invertem a liberdade com a libertinagem. Onde eu posso fazer o que eu quiser. Se eu sou livre, uma vez eu fui numa igreja lá em Curitiba, que eu escutei isso do pastor. Que olha, você é livre, você não perde a salvação, então você pode fazer o que você quiser. Irmãos, isso é uma prisão. E tem tantas pessoas que estão presas nisso, a prisão do pecado. Talvez você esteja aqui, esteja preso no pecado. Quer ver? Muitos pensam, né? Já que eu sou livre eu posso tudo. Mas o pecado é uma forma de escravidão. Em vários textos da Bíblia nós vamos ver, Jesus vai dizer, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então todas as pessoas que estão vivendo no pecado, elas são escravas do pecado. Quer ver? Eu vou do extremo ao mais de boa para a gente, né? Um pecado menor. Fala para um usuário de droga que ele é preso nas drogas. Para muitos vai falar, não, isso aqui eu largo. A maioria vai falar isso, eu largo a hora que eu quiser. Aqueles que são viciados em alguma coisa, em jogo, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado nesses jogos aí. Muitos perdem dinheiro
foi feito para isso, né? Senão, foi feito para perder dinheiro. Então, alguns vão falar, não, eu não sou viciado nisso. Agora, talvez a gente vai falar, não, a gente não é viciado em falar mal dos outros. Não existe esse vício na Bíblia, né? Mas existe o pecado, e muitos são viciados, estão presos nisso, nesse pecado de falar mal dos outros. Vê um negócio na internet, e já começa a falar mal. Muitos estão presos nesse pecado, o pecado da satisfação própria, de falar o que eu quiser, porque eu preciso falar, porque é a verdade, as pessoas precisam ouvir. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, e desde o início, Adão e Eva, nós vamos ver que Adão e Eva, Deus deu para eles a liberdade no Éden, onde eles poderiam comer livremente de todos os frutos, menos de um. Então, era no Éden que o homem e a mulher tinham liberdade. Eram tão livres que nem roupa eles usavam. Eles tinham liberdade de comer o fruto, eles tinham liberdade de brincar com os animais, eles tinham essa liberdade, mas havia um limite de não comer uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, quando eles quiseram usar a liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, o que eles queriam, aí então essa liberdade levou eles a pecar. A liberdade, não, a gente pode comer daquela árvore. Por que Deus colocou essa regra? A gente pode ir lá comer esse fruto, o resultado, a vergonha. Eles começaram a ver então que eles estavam sem roupa, eles estavam nus, então houve a vergonha deles procurarem roupa, o medo de Deus, eles se esconderam de Deus. E então, o resultado dessa libertinagem, eles foram expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus. Irmãos, o resultado dessa prisão, da prisão do pecado, é estar longe de Deus. Quando nós estamos presos em nós mesmos, assim acontece hoje, quando nós confundimos a liberdade com libertinagem, com viver uma vida sem limites, de fazer o que a gente quer, nós nos tornamos prisioneiros. Deixa eu te falar, talvez hoje você esteja preso no pecado, preso. Qualquer pecado que seja, não estou falando pecadão ou pecadinho, qualquer pecado que seja, se você não consegue viver sem, você está preso. Se você não consegue viver sem, você está preso. Irmãos, confessar aqui. Momento de confessar, né? Irmãos, eu tinha uma grande dificuldade com doce. Eu tenho uma grande dificuldade com doce. Mês passado, em julho, minha esposa chegou para mim e começou a falar comigo, olha, o que você acha de começar a parar a comer menos doce? Irmãos, eu comia todos os dias uma barra de chocolate, no mínimo. Ou era barra e um sorvete. E aí eu comecei nessa compulsão alimentar de comer doce. E eu pensei, eu estou preso nisso. O que eu precisei fazer? Eu não vou mais comer doce. E aí eu não estou dizendo que comer doce é pecado. Só estou dizendo que tem tantas coisas que nos prendem. Tantas coisas que a gente não consegue viver sem. E há coisas que nós precisamos olhar e pensar, eu não quero ser preso por isso. Por isso que nós somos livres. Por quê? Porque eu não sou preso na minha carne, naquilo que eu quero fazer. Então eu estou aí, hoje eu comi um pouco de doce. Mas eu fiquei 30 dias sem comer doce. É um exemplo pequeno, mas há tantas coisas que muitas vezes nós pensamos, a gente está preso nisso. A gente está preso e a gente não consegue viver sem. E aí eu pergunto para você, qual que é o teu doce? O que é aquilo que está te prendendo? Aquilo que você não consegue viver sem. E eu não falo só de alimento, que é um exemplo bem pequeno, né? Mas talvez algo que tem desagradado ao Senhor. Talvez você, marido, sabe, você está preso em você mesmo, e você está certo, porque eu sou homem da casa, vocês precisam fazer o que eu mandar. Talvez você, esposa, está presa em tratar mal o seu marido, os seus filhos, e você não consegue ficar um dia sem gritar. Talvez você esteja preso no seu trabalho de querer ganhar mais. Talvez você esteja preso nas suas vontades de satisfazer a sua carne, de se relacionar com quem você quiser, de viver na pornografia, de tomar o tanto que você quiser, de fumar. Você esteja preso em algo. Coisas que nos prendem e nos deixam de viver algo a mais de Deus, a liberdade em Cristo.
Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, não vivam a liberdade, não usam a liberdade para fazer o que vocês quiserem, porque senão vocês vão se tornar prisioneiros da natureza de vocês. O que acontece é que quando Adão e Eva, eles saem do jardim do Éden, eles pecam, eles se tornam prisioneiros das suas vontades. O ódio no coração, quando Caim mata Abel, o ódio dele de ficar preso no seu próprio eu, e de ver um outro crescer e ele não, e ele for lá e matar, esse é o ódio, esse é o coração do homem, de estar preso em si mesmo. Irmãos, é tão difícil. E sabe o que é mais incrível, irmãos? Que quando Deus mandou o dilúvio, as pessoas estavam livres. Quem estava preso? Quem estava preso, irmãos? Noé, com a sua família dentro da arca. Para muitos, talvez eles olhavam e pensavam: aquele lá está preso com a sua família, nós somos livres. A Bíblia vai dizer que naquele tempo cada um fazia o que bem entendia, fazia as suas vontades, mas até que Deus então manda o dilúvio. E os irmãos sabem da história. Destrói toda a humanidade. Mas Noé obedeceu ao Senhor. Mesmo Noé estando preso durante muitos dias dentro daquela arca, Noé viveu a liberdade que Deus deu a ele. Por isso, o texto vai continuar dizendo: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto. Então, você e eu, quando nós estamos presos à nossa natureza humana, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então a natureza humana, irmãos, vai contrária à vontade de Deus, sempre. Quando você aceita Jesus, você se batiza, a sua carne continua em pecado, continua buscando pecado, continua querendo fazer o que ela quer, satisfazer a natureza. E dia após dia nós estamos nessa luta da prisão do pecado, da prisão do nosso eu. A verdadeira liberdade não é a capacidade a verdadeira liberdade não é a capacidade de pecar, mas de não pecar. Essa é a verdadeira liberdade. E aí então, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então, quando a gente segue, irmãos, a prisão, quando nós estamos presos na nossa natureza, olha o resultado: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. É que idolatria, irmãos, a gente precisa talvez desmistificar um pouco essa questão da imagem, da escultura. Não, muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração, pessoas, objetos, coisas. Feitiçaria, hostilidade, discórdias, irmãos, daqui muitas vezes dentro da igreja, no seu trabalho. Você está preso nisso daqui, da discórdia, ciúmes, acesso de raiva. Irmãos, quem está preso no excesso de raiva aí? Ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desegradas. E aqui, festanças desegradas é essas festas que não tem regra, eu faço o que eu quero, o que eu bem quiser. Casados que vivem como solteiros que vivem como casados. E então, os outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A grande questão é que todos nós estamos vivendo, talvez, lutando contra a nossa natureza. E se você não está lutando contra a sua natureza, talvez você esteja preso realmente na sua natureza. Se uso minha liberdade então para satisfazer a carne, eu estou preso. Se você está usando a sua liberdade, fazer o que você quiser, preso no seu eu, você está preso. E aí, Bonhoeffer vai falar que o pecado prende o homem em sua própria vontade. Cristo o liberta para viver na vontade de Deus. O pecado, irmãos, prende o homem em sua própria vontade. É isso. O pecado nos prende nas nossas próprias vontades. E a gente luta, mas muitas vezes a gente está preso.
A gente está preso na nossa própria vontade da gente fazer o que a gente quiser. E por último, então, terceiro modo de viver. Primeiro modo de viver é viver nesse legalismo, a prisão do legalismo. Segundo, a prisão do pecado. E por último, o modo de viver é a liberdade em Cristo. Agora, ou você vive dentro da religiosidade, preso nisso, ou você vive dentro da prisão do pecado, do seu próprio eu, de satisfazer a sua natureza, ou então você encontrou a liberdade em Cristo. E Paulo vai falar sobre isso. Olha, nós sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Lá em Romanos, Paulo está dizendo isso. Olha, a nossa natureza humana, ela foi, quando Jesus morreu, ela foi crucificada. Jesus morreu para realmente levar os nossos pecados. Então, quando eu e você nós pecamos, nós precisamos lembrar: opa, Jesus morreu por isso que eu estou fazendo. Continua: para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Irmãos, quando a gente compreende o que Jesus fez por nós, quando a gente compreende a morte de Jesus, o sangue de Jesus, quando a gente compreende a cruz, o amor de Cristo, então nós podemos viver essa liberdade de agora não viver mais para o meu próprio eu. Irmãos, alguns meses atrás, alguns anos, eu estava também, compartilhar com os irmãos aqui, preso nas minhas emoções. Eu estava mal e para mim aquilo, eu estou mal, meu trabalho está mal, a igreja está mal, meus relacionamentos estão mal. E aí eu definia a minha vida como, com base nas minhas emoções. E nós lutamos todos os dias com as nossas emoções. Então, quando Jesus morreu, Ele morreu também pelos pecados do nosso eu, das nossas vontades, das nossas emoções. Irmãos, o cristão, ele não pode viver na tristeza. Não pode. A emoção da tristeza, é claro que eu não estou dizendo aqui que é pecado ficar triste, não. Nós vamos ficar tristes com perdas de pessoas, com coisas que acontecem, nós vamos ficar tristes. Mas, irmãos, a tristeza não pode ser um lugar que a gente vai ficar. Porque, irmãos, não tem como olhar para isso, olhar para o sacrifício de Jesus e viver na tristeza. É claro que existe aí, fisiologicamente, condições de pessoas que estão passando pela depressão e aí precisa buscar remédios e tudo bem. Há casos e casos, mas, irmãos, quando nós olhamos a cruz, quando nós olhamos o sangue de Jesus, a gente pensa o que Jesus fez por nós, o amor que Ele tem por nós, a alegria vem no nosso coração. Por isso que aquela canção, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A alegria que invade nosso ser, que invade nosso interior, é quando nós compreendemos o sacrifício de Jesus. E aí Paulo continua dizendo que então, lá em Gálatas 5,16, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Irmãos, como que nós não vamos viver para a nossa natureza humana? Buscando o Espírito, sendo cheio do Espírito. Se nós queremos então lutar, nós precisamos deixar que o Espírito guie a nossa vida, não as nossas emoções, não o nosso eu, não. Agora nós precisamos deixar a liberdade, é deixar que o Espírito guie a nossa vida. É ser guiados pelo Espírito Santo, é viver para Ele, é ser cheio dEle. E aí, o que é deixar que o Espírito Santo nos guie? Primeiro, é viver em submissão à vontade de Deus. É ser submisso ao que Deus quer para mim. Sabe, a submissão de estar abaixo de Deus, de ser um servo de Deus. É ser guiado pelo Espírito. Assim como o soldado segue a voz do seu comandante, o cristão escolhe então obedecer à voz do Espírito Santo, obedecer à voz de Deus. Como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, se relacionando com Deus, ouvindo o que Ele quer de nós. Outra coisa é ter o Espírito como bússola moral e espiritual. É deixar que o Espírito nos guie. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto o que o Espírito quer. Então, se você, escuta isso, se você ainda hoje está seguindo a sua natureza, você está andando o caminho oposto ao que o Espírito quer de você. Você quer andar como o Espírito, viver como o Espírito, o que Deus quer de você?
como Cristo deseja viver e fazer em você, irmãos, seja submisso ao Espírito. Viva para Ele, é ter o Espírito como bússola moral e espiritual. A carne puxa para o pecado. As nossas emoções puxam para o nosso pecado, os desejos puxam para o pecado. O Espírito aponta para a santidade, para Cristo. Viver em submissão, amar a Deus sobre todas as coisas. E então também deixar que o Espírito nos guie a produzir o fruto do Espírito. Há 2 meses atrás nós tivemos o Ser. Nós falamos bastante sobre o fruto do Espírito. Porque, irmãos, o cristão que é guiado pelo Espírito, logo ele é cheio dos frutos do Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é só evitar o pecado, mas viver o amor. Às vezes as pessoas acham, não, agora que eu sou crente eu devo parar de fumar, eu devo parar de fazer isso, eu devo parar de fazer aquilo. Irmãos, agora que a gente compreendeu o que Cristo fez por nós, nós devemos agora fazer. Fazer o quê? Ser cheio do Espírito. Amar, nós devemos ser mansos, ter domínio próprio. O fruto mostra a direção que estamos seguindo. E por último, então, é andar em dependência diária. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos dependentes de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não simplesmente compramos uma casa porque a gente quer comprar. Não, nós somos guiados por Deus. A vontade dEle para nós, o que Ele quer de nós é andar na dependência diária. Como Paulo diz, então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se nós vivemos por Ele, nós devemos andar com Ele. O Espírito é quem nos guia à verdadeira liberdade. Não é mais uma vida de pode ou não pode, mas de transformação do interior. O fruto do Espírito é isso, é quando nós somos cheios do Espírito e nós somos transformados, onde sai a raiva e entra o amor. Sai a raiva e entra a mansidão, o domínio próprio, sai a natureza humana e entra o domínio próprio. Quando eu fiz a dieta ali do doce, quando eu parei de comer doce, eu olhei hoje e pensei, hoje de manhã eu estava sozinho em casa, eu comecei a analisar e pensar, isso é só um detalhe, um doce, mas há tantas coisas que eu acho que eu preciso também ficar 1 mês, 2 meses sem, porque eu não sou dependente disso. E hoje, irmãos, é tão fácil a gente depender de algumas coisas, mas é uma luta que nós temos diária, de ser dependentes do Espírito de Deus, e não da nossa natureza, e não das nossas vontades. E então, o fruto do Espírito, Paulo vai dizer, já no final do capítulo 5, mas o Espírito produz este fruto, amor. Então olha o que o Espírito de Deus produz, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós somos cheios do Espírito, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós produzimos isso na vida das pessoas. Nós produzimos isso na nossa casa, no nosso trabalho, nós produzimos amor, nós produzimos alegria, nós produzimos paz. Tem pessoas, irmãos, que chegam no trabalho e não produz nada disso. Uma pessoa que não é amorosa, uma pessoa que é tristeza em vida. Já conheceu alguém assim? Ou talvez você seja assim. Agora o cristão, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, diante dessas coisas aqui, e aí a gente vai para o quase final da nossa mensagem. O que Paulo vai dizer? Não há lei. Contra essas coisas aqui não há lei. Não há regra. Você deve amar. Você deve se alegrar. Você deve ter paz, paciência. Contra isso, irmãos, não tem regra, não tem lei. E ele continua dizendo, então, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente vive, quem vive pelo Espírito de Deus aí? Quem vive para Deus? Então, se a gente vive pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não é só na igreja. Alegria não é só você cantar na igreja.
O amor não está só nessas quatro paredes. Dar um abraço na pessoa que está do teu lado, cumprimentar a pessoa que está do teu lado, não é somente aqui. Mas também é olhar para as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, e amar. É amar, é ser manso, é ter domínio próprio. E disso, irmãos, não tem regra, não tem lei. Por isso eu e você, nós precisamos ser guiados por Espírito em todas as áreas da nossa vida. E aí então, Paulo, a igreja de Coríntio, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, a liberdade não é fazer o que eu quero. A liberdade verdadeira é não fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus quer de mim. Isso é liberdade, irmãos. A pessoa que faz o que ela quer, ela está presa no seu eu. A pessoa que vive uma religiosidade de leis, de viver daquilo que eu faço, ela está presa na religiosidade. Mas agora, quando eu não faço as minhas vontades, quando não vivo para mim e vivo para Cristo, eu sou livre. A liberdade cristã, então, andar no Espírito, viver no amor e refletir o caráter de Cristo. É refletir o caráter de Cristo. Isso é liberdade cristã. John Stott vai dizer: a liberdade de Cristo é uma libertação do egoísmo. A liberdade de Cristo é a libertação do egoísmo para que possamos viver no amor. Então, quando nós compreendemos essa liberdade de Cristo, quando nós vivemos essa liberdade, nós somos libertos do nosso eu. Nós somos libertos da escravidão do nosso eu, da prisão do nosso eu. Por isso, irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus os libertou. O que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez por nós, por amor a nós, agora então nós podemos ser livres. Então em Cristo nós temos liberdade do legalismo. Nós não vivemos mais por regras. Você não precisa mais fazer para ganhar algo de Deus. Deus já fez, Jesus já fez por você, para que a gente ganhasse a maior bênção que alguém poderia ganhar, que era a salvação. Se o problema da humanidade é o pecado, Cristo morreu pelos nossos pecados para solucionar o nosso problema e nos dar vida eterna. E então a liberdade, se nós estamos em Cristo, nós temos a liberdade do pecado. Sabe, nós não vivemos mais na escravidão da carne. Você não faz mais o que você quer, você não está preso mais nas suas vontades. Se você é liberto, se você vive para Cristo, se você está em Cristo agora, então você vive a liberdade no Espírito. Nós vivemos então guiados por Deus, guiados pelo amor, guiados pelo Espírito Santo. E então nós encontramos o modo de viver. O modo de viver de ser livre em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para você é: o que você está vivendo? Qual é o seu modo de viver? Qual que é o seu modo de viver? O modo de viver no legalismo, de estar dentro da igreja domingo após domingo, fazendo as suas vontades, os desejos do seu coração. Sabe, como você tem vivido? Talvez você que tem vindo aqui na Betel, talvez há algo que você esteja escondendo, uma máscara. A máscara de ser um crente, a máscara de levantar uma mão, a máscara de estar na igreja, a máscara de ser alguém bondoso. Irmãos, tantas pessoas que estão colocando máscara do Evangelho, estão presas. Não são elas. Pelo menos no domingo à noite. Agora talvez você esteja preso no seu eu, pensando em você. Talvez você esteja vivendo na sua natureza de ódio, sua natureza de viver do modo que você quer, a sua natureza de pensar, de falar as coisas que você quer.
que eu sou livre. Eu vou lá na internet, eu xingo todo mundo. Eu vou lá na internet e comento lá e falo mal da pessoa. Ou até mesmo você nem fala, mas está dentro do seu coração. Você esteja presa no seu eu. Mas quando nós pensamos na ceia, irmãos, vamos lembrar que lá no início a gente falou sobre a escravidão do Egito. Então, Deus então envia Moisés para libertar o povo. O povo que estava lá sendo prisioneiro por anos. Deus então liberta aquele povo da escravidão. E aí, Êxodo 12, versículo 3 vai dizer: olha, anuncia a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, o animal para cada casa. Então aquele símbolo, o símbolo era matar um carneiro, era fazer um sacrifício de um cabrito, de um carneiro. O melhor eles precisavam escolher. E então ali começou a liberdade do povo, onde eles comemoram até hoje, os judeus, a Páscoa, para celebrar a liberdade do Egito, da escravidão do Egito. Essa é a Páscoa, a festa dos pães asmos, representa renovação, representa liberdade, representa uma nova vida. Agora, irmãos, quando Jesus vem, quando Jesus nasce lá de Maria, quando Jesus cresce, quando Jesus começa a viver o seu ministério com 30 anos, começa a caminhar com os discípulos, de ser um Deus presente, de ser um Deus agora de mesa, de olhar, um Deus que eu posso tocar, um Deus que eu posso estar vendo com os meus próprios olhos. E aí quando Jesus, na última ceia, Jesus está com os seus discípulos, e os discípulos ainda sem entender, os discípulos ainda não tinham compreendido o que iria acontecer, mas Jesus diz: olha, o pão, esse pão é o meu corpo, que será entregue, e esse vinho simboliza então o meu sangue. Sabe o que Jesus agora estava dizendo para aqueles que eu agora serei o cordeiro verdadeiro, onde agora eu vou libertar vocês da escravidão, desse jugo pesado da religiosidade, da escravidão do pecado. Por isso que agora nós não devemos mais agora matar um cordeiro e colocar o sangue na porta. Não, agora o nosso cordeiro é Jesus, foi Jesus, o nosso cordeiro pascual, onde agora Jesus ele vem, ele morre em nosso lugar, ele derrama o sangue para nos dar liberdade. Jesus foi preso. Jesus ele foi preso, sabe por quê, irmãos? Para que eu e você pudéssemos ser livres. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter a vida. Jesus morreu para que o nosso eu morresse. Jesus morreu para agora nós termos a liberdade em Cristo Jesus, não fazer mais as nossas vontades, mas ser livres em Jesus. Por isso, para refletir e praticar a nossa liberdade, irmãos, custou um preço, um alto preço. Para nós é a graça de Deus que está sobre nós, é a fé em Jesus, e nós temos o maior presente, é crer nele, e nós temos o maior presente. Agora, para Jesus custou um alto preço a sua vida, para Deus custou um alto preço o seu filho, o seu único filho. A liberdade então não é barata, a liberdade custou muito, e ela foi conquistada na cruz. O pecado nos prendeu, mas Cristo quebrou as correntes na cruz. Jesus quebrou as correntes na cruz. Por isso, a ceia é um momento, um memorial da nossa libertação. A Páscoa para os judeus simboliza a libertação do Egito, a festa que eles celebram, que eles são livres, que eles não são mais escravos. Mas, irmãos, em Cristo agora nós celebramos a ceia
para lembrar que nós somos livres, que agora Jesus fez o que ninguém poderia fazer, o que um cordeiro não poderia fazer. E por último, então, a verdadeira liberdade é viver para Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, é viver para Ele. Somos livres porque Cristo foi preso. Nós somos salvos porque Ele se entregou. Nós temos a vida porque Ele morreu por nós. A cruz é a porta da verdadeira liberdade. A cruz é a porta da verdadeira liberdade. Dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou: independência ou morte. Domingo que vem nós vamos lembrar dessa data, né? O Brasil para. Mas irmãos, o Brasil foi liberto por um grito. Nós fomos libertos por meio de uma cruz. O Brasil foi liberto por causa de um grito de um homem que foi lá e gritou: liberdade ou morte. Mas nós conseguimos a liberdade porque Cristo na cruz falou: está consumado. Quero convidar o Jefferson e a Silvana aqui. Enquanto eles vêm, o Silas pode começar cantando. Nós vamos cantar isso pelo sangue de Jesus, o amor dele por nós. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Eu convido você a sair do seu lugar, você que já compreendeu o que Cristo fez por você, o Evangelho, o amor de Jesus. Pode sair do seu lugar, pegar o cálice e voltar para o seu lugar. Para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue lava dos pecados e nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Com a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quem ainda não pegou pode vir aqui pegar. Pode trazer aqui, Silvana e Jefferson. Esse é o momento onde nós, como igreja, temos para relembrar aquilo que foi pregado, ensinado, que a palavra de Deus deixou para nós, onde nós podemos olhar para o pão, olhar para o suco e trazer à memória o que Cristo fez por nós. Trazer à nossa mente o amor de Cristo, o sacrifício dele.
E há um exercício que nós devemos fazer, onde primeiro R que nós falamos, a reflexão. Eu convido você a fechar os seus olhos antes de participar da ceia e fazer uma reflexão, de pensar em como você está. A Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento onde nós temos com um exame, onde você precisa lembrar talvez aquilo que você tem feito, a prisão que você tem vivido, algo que você talvez tenha desagradado ao Senhor, os perdões que você precisa liberar, os perdões que você precisa pedir. É na mesa que nós temos esse momento, é na mesa que a gente olha nos olhos das pessoas, é na mesa que a gente conversa, fala das alegrias, fala das tristezas. E esse é o momento onde estamos na mesa, onde nós lembramos talvez algo que a gente fez por alguém, contra alguém. E é esse momento que a gente pede perdão ao Senhor. E eu convido você, no final dessa celebração, talvez você que fez algo contra alguém, a mandar uma mensagem, a fazer uma ligação, a marcar um café, a marcar uma refeição, sentar na mesa e, conforme a sua atitude, mostrar o sacrifício de Jesus, o perdão de Deus. Mas talvez você esteja preso no seu eu, no pecado, satisfazendo a sua natureza. Peça perdão a Deus. Decida hoje: Deus, diante de tudo que o Senhor fez por mim, a morte de Jesus na cruz, nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós queremos matar a nossa natureza. Assim como o Senhor foi crucificado, Deus, que a nossa natureza seja crucificada, que os nossos pecados sejam levados, Deus, lavados. Nós queremos, Deus, assim como uma água quente purifica algo que está sujo, Deus, que em memória do seu sangue, que agora nós sejamos lavados, nosso coração seja branco, limpo, diante de tudo que a gente fez. O passado, o pecado ficou para trás. Por isso agora eu convido você a pegar o pão, abrir aí no cálice, Jesus, ele parte o pão. E agora nós temos o partilhar, onde como igreja nós estamos partilhando o pão. Jesus então ele parte aquele pão e ele diz: olha, esse meu corpo que também vai ser partido, onde Jesus foi partido. E agora eu e você, em memória de Jesus, eu convido você a comer do pão, em memória do sacrifício do corpo dele que foi entregue na cruz em nosso lugar. Assim também, convido você a abrir e pegar o cálice. E em memória do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, cada gota que foi derramada em memória de Jesus, lembrando do sacrifício de Jesus, convido você a tomar o cálice agora. Deus, diante de tudo isso, Senhor, nós queremos pedir perdão, porque ao olhar para trás, ao olhar para o sacrifício do Senhor, há tantas coisas que a gente erra, Deus, com o Senhor, com as pessoas. Mas Deus, nessa noite há pessoas aqui que estão decidindo, nós estamos aqui decidindo, mais uma vez, Deus, a viver a liberdade em Cristo, a matar o nosso eu, a sacrificar as nossas vontades, mas viver livres em Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento. Gratidão ao Senhor, porque agora nós podemos lembrar que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e está conosco dia após dia, nos guiando, nos levando, nos
protegendo com a sua mão poderosa. Assim como nós cantamos lá, a tua mão está em todos os lugares, a tua mão está conosco, Deus. Obrigado, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar só o finalzinho ali, Silas, do hino. Pode passar aí. Achou? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. Deus, obrigado por esse momento de comunidade, igreja que nós temos, onde nós podemos cantar, nós podemos cumprimentar, ver pessoas, nós podemos ouvir da tua palavra. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos também de ter esses momentos. Obrigado por tudo, nos leva em paz e segurança para os nossos lares, que a mão do Senhor esteja sobre nós e que a cada dia possamos ser guiados pelo Espírito, e que a cada dia há demonstração, frutos do Espírito em nós, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo teu amor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Uma boa semana, Deus abençoe a todos. Lembrando da nossa reunião dos auxiliares, sexta-feira, os auxiliares do Kids e dos Prof no sábado, só para dizer que eu vou estar participando, tá? Então não faltem, conto com todos vocês aí.